Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e esse é o Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, um programa que discute os grandes acontecimentos que ocorrem no mundo de hoje. No programa de hoje, nesse Conversas 62, nós vamos discutir sobre a China. O presidente Lula está na China. A China hoje tem, evidentemente, um protagonismo gigantesco e realmente nesse mundo no qual você tem a Europa enfrentando uma série de situações difíceis, de conflitos, os Estados Unidos atravessando também uma fase dentro da política interna bastante conflituosa, você tem uma China que, ao que parece, tem muito claro o que quer, para onde vai e joga o seu jogo no meio de um mundo em desvario. É esse jogo chinês, no meio desse furdúncio mundial, é que nós vamos discutir hoje no nosso Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. A nossa mesa hoje constituída pelo nosso pessoal de sempre. Luiz Carlos Delorme Prado, tudo bem, Pradinho? Bem, prazer estar aqui novamente. Quando você falou o número, 62ª apresentação Exatamente. do Conversa, já é bastante. Bastante, né? E com um tema bastante importante, né? Que é justamente esse jogo chinês. Eduardo Costa Pinto, grande Dudu. Boa noite, pessoal. Boa noite, Bicalho, Baixa, Numa e Prado. Tô de volta, né? Faltei no último programa, mas tô na área. Tá na área, né? Se derrubar é pênalti, é isso aí. Grande Numa Mazatti, nosso correspondente diretamente da França. Boa noite, Bicalho. Boa noite a todos, né? Vamos com mais um debate. Mais um debate, espero que seja bom. Baixanzinho, impossível não falar sobre a gigantesca vitória tricolor no domingo. Olha só, o menino tá pinto no lixo. Salve, né, também para o Bicalho. Também foi campeão no domingo, né? Da Taça Rio. O Numa, que no Brasil é torcedor do Palmeiras. Tá zoando, né, Baixa? Campeão da Taça Rio Taça comemorar, Rio, você zoou, na moral. Tá curtindo com a minha cara. Não, Numa e Pro Dudu e Luiz Carlos Prado, eu não tenho muito o que falar. Eu só tenho a dar para Foi- você saudações Foi, flamenguistas. foi um domingo de muito chocolate. Tá bom, Domingo de vamos lá. Páscoa, né? Nós merecemos também. Já acabaram? Acabou-se a provocação? Já... Eu não gostei muito do negócio da Taça Rio, não, tá vendo? Mas tudo bem. A torcida do Vamos Fluminense trabalhar, ficou zoando gente, a vamos torcida do Botafogo trabalhar. por causa da Taça Rio, pô. Os botafoguenses ficaram uma arara com esse negócio, Hoje mas a gente deixa vai em pra ritmo lá. de desejo. Vamos lá, gente, vamos trabalhar. Lembrando para vocês que vocês podem encontrar esse programa também no formato de podcast. Podcast, canal IE-UFRJ, vocês encontram, então, esse programa aqui no formato de podcast. Bom, começando nossos trabalhos, o jogo da China, o jogo chinês. Qual é o jogo da China, Prado? Bem, Bicalho, para começar, eu acho que é sempre importante chamar a atenção que de que posição a China está jogando. A China hoje começa a jogar numa posição de força. Em paridade de poder de compra, o que é isso? Para explicar para quem nos ouve. Quando a gente compara tamanho de economia entre países diferentes, normalmente nós comparamos a preço de mercado, a taxa de câmbio de mercado. Isso é importante do ponto de vista mundial, mas para nós compararmos realmente o que interessa, quer dizer, a relação entre diferentes padrões de vida e qualidade de vida e potencial de produção, o que interessa é quando se corrige essas economias pelo custo de vida relativo. Sob esse ponto de vista, a China já é maior do que os Estados Unidos. E até 2030, varia um pouquinho, dependente de quem faz a projeção, mas essa projeção é generalizada. Em preço de mercado, a China alcança os Estados Unidos. Hoje, a preço de mercado, a produção da China já é 3/4 da americana e crescendo mais rapidamente. Ora, isso está colocando os Estados Unidos numa posição de estar sentindo a pressão em torno disso. E quando nós analisamos também o comércio internacional da China, hoje a China é o país que mais
comercializa no mundo. Quer dizer, a maior fluxo de comércio internacional, a maior corrente de comércio internacional é da China. E aí é interessante chamar a atenção. Quais são os maiores parceiros comerciais da China? Como bloco, são os países do leste da Ásia e do Pacífico. Isso representa 44% da exportação chinesa e 37,5% da importação chinesa. Depois, a Europa e a Ásia Central, que também são muito importantes. E os Estados Unidos também seria o terceiro parceiro comercial. Os Estados Unidos é principalmente um destino de exportações, mais do que importação. Outros parceiros, Oriente Médio, Sul da Ásia, América Latina e África, são relativamente menores. Mas, em alguns casos, como o Brasil, por exemplo, o Brasil é um grande exportador de commodities, inclusive alguns produtos de grande importância para a China. Bem, então, nesse cenário, a China, que começa a sua expansão, primeiro, com a reaproximação dos Estados Unidos na década de 70, agora começa a ampliar a sua influência. E o melhor exemplo da ampliação da influência da China foi essa aproximação, essa paz que a China promoveu entre a Arábia Saudita e o Irã. Para entender para o público em geral, nós estamos falando aí do maior representante do mundo árabe, que é a Arábia Saudita, um país mais rico. O Egito ele é muito importante também em termos de população, é muito maior, mas não é tão rico quanto a Arábia Saudita. Mas a Arábia Saudita tem um papel fundamental no mundo árabe, na liderança do mundo árabe. E, por outro lado, o Irã, que é o herdeiro da antiga Pérsia. E essa aproximação dos dois significa também, tem implicações econômicas, que é o nosso objeto aqui. Tanto o Irã quanto a Arábia Saudita estão fazendo negócios em renminbi, na moeda chinesa. Recentemente, o Brasil fez um acordo também de fazer suas transações comerciais trocando diretamente a moeda brasileira pela moeda chinesa. Agora, o Brasil, né, o anúncio é que tem em torno de 30 acordos devem ser assinados na ida nessa visita atual do Lula na China. Ora, a China, além disso, oferece uma possibilidade de fazer investimentos em infraestrutura que o Brasil precisa muito. Em contrapartida, o que os Estados Unidos têm a oferecer? Aparentemente, muito menos nessa relação. Então, o que a China mostra, além disso, é uma capacidade de fazer, de negociar ímpar, uma habilidade muito grande, e é impossível falar, para deixar de falar nesse caso, e seria até interessante depois ouvir como é que isso bateu na França, a visita do Macron da China foi muito importante. Foi muito importante não apenas pela visita dele, que inclusive foi ao sul da China, junto com uma relação muito próxima com Xi Jinping, mas também na maneira como o outro representante europeu que foi nessa mesma ocasião foi tratada. Ou seja, a Ursula von der Leyen, que acompanhou o Macron, chegou de forma independente, como representante da União Europeia, que tinha uma postura muito mais agressiva com referência à China, foi literalmente tratada pão e água. Ela sai do aeroporto pelo terminal público, né, inclusive com direito ao screening, né, a fiscalização de bagagem, enquanto Macron é recebido com honras. Ela
faz alguns encontros absolutamente formais. O Macron é convidado a viajar com o presidente do país. Ou seja, a China mostra, inclusive, uma habilidade de se aproximar com que ela entende que trará frutos e demonstrar sua insatisfação com aqueles políticos que ela vê como mais agressivos para ela. Então, a China se movimenta com muita desenvoltura na esfera internacional, defendendo a sua agenda econômica, que é muito, muito poderosa, e com a tradicional elegância da diplomacia oriental. Obrigado, Pradinho, saindo do decano para o mais jovem, Bastianzinho. O jogo chinês, o jogo tecnológico, o jogo econômico, enfim. A China está na área e é um jogador grande. É um jogador grande. Aí, falando China e Estados Unidos, é como falava o velho Apolinho Washington Rodrigues, é briga de cachorro grande, né? Mas eu queria, na verdade, tocar em dois pontos, né? E, na verdade, e no fundo, levantar questões aqui para os outros membros da nossa banca, né, para comentarem, um relacionado à dimensão tecnológica. Né? Saiu recentemente uma pesquisa que foi divulgada pelo jornal britânico The Guardian, né, de um estudo que nos 44 principais setores, digamos, de tecnologia avançada, tá? Do ponto de vista de publicações científicas de alto impacto, a China estaria liderando em 37 desses setores. Tá? 37 de 44, os 7 restantes sendo liderados pelos Estados Unidos. Então, esse é um resultado muito expressivo, tá? Chama muita atenção. E sendo que o estudo também mostrava que em 8 desses 40 setores a China teria um potencial para monopólio. Tá? Então, é um indicativo, né, da posição em que a China está jogando nesse jogo que é tão importante, que é o tecnológico. Tá? Agora, o outro comentário que eu tenho a fazer, e aqui é um complemento a um elemento que o Luiz Carlos já salientou na sua exposição, diz respeito à dimensão financeira. E essa dimensão financeira do jogo internacional e dessa disputa crescente, cada vez mais aberta entre Estados Unidos e China, é onde a China está mais atrás. Né? Definitivamente é onde a China está mais atrás. O dólar ainda é disparada a principal moeda internacional. Tá? Agora, um dado que chama atenção é que, desde que começou a guerra na Ucrânia, tá, a participação da moeda chinesa nas transações financeiras para operações de comércio exterior mais do que dobrou. Tá? Parte de uma base pequena, representava 2%, mas cresceu para 4,5%, tá? Nesse espaço de um ano. E, na realidade, está encostando já no euro, que representa 6%. Tá? Esse ganho de espaço da moeda chinesa, né, esse ganho de participação da moeda chinesa, ocorreu exatamente, houve uma perda correspondente de participação do dólar americano. Tá? A liderança do dólar é incontestável, tá perto, o dólar representa quase 85%, tá, do financiamento dessas operações de comércio exterior, mas chama atenção o crescimento que o renminbi chinês teve no período, tá, e se aproximando do euro, seria a segunda moeda mais importante. E aí, quer dizer, na realidade, o que se sugere é que esse ganho de terreno do renminbi se deu em função exatamente de transações envolvendo a Rússia. Tá?
Os Estados Unidos tentaram usar, e seus aliados, sanções por meio também do sistema SWIFT, né? Esse foi um dos instrumentos que Estados Unidos e aliados utilizaram para pressionar a economia russa, né? E quer dizer, a Rússia está encontrando formas de driblar essa restrição e, na verdade, um desdobramento desse movimento feito pelos russos foi justamente o crescimento de importância da moeda chinesa. Tá? Agora, lembrando, novamente, insistindo mais uma vez, que o processo de internacionalização do renminbi ainda precisa caminhar muito, tá? Ainda está muito atrasado, tá? E o dólar tem uma liderança ainda longe de ser disputada, pelo menos nesse momento. Valeu, Baixa, suas questões colocadas aí na mesa, né? Convidando o pessoal. Bom, e aí, o que isso significa, né? Qual é o peso que isso vai ter na evolução da China dentro do seu próprio jogo? Numa Mazate, Europa animada, meio desvairada, e a China lá com aquela serenidade secular. E aí, Numa? Bom, vou também colocar algumas questões. Bom, ao longo do debate a gente vai aprofundar, né, esses elementos. Bom, os camaradas já colocaram uma boa ideia do cenário, né, ao qual a gente está assistindo. E no caso da China, acho que um ponto muito importante para sublinhar é a questão da dinâmica de crescimento econômico, porque por conta dos impactos da pandemia e da estratégia zero Covid que foi adotada pela China por muito tempo, houve consequências sobre a taxa de crescimento chinesa, porque setores, regiões, atividades foram paralisadas, com, obviamente, a consequência de minorar, né, de limitar, né, a taxa de crescimento chinesa. Ora, o que a gente tem visto é que o abandono, uma forma, assim, vamos dizer, bastante brutal da estratégia de zero Covid, que respondeu provavelmente mesmo se não houve nenhuma colocação oficial por parte do Partido Comunista Chinês, mas que correspondeu provavelmente justamente à necessidade que tem a China de reencontrar um caminho de crescimento acelerado, fez com que, de facto, já esse ano, as previsões de crescimento da China, que saíram recentemente, a gente teve uma divulgação de dados esta segunda-feira, né? Mostrariam que a previsão seria de 5,4% de crescimento do PIB esse ano. Previsão, mas conhecendo a capacidade de articulação e de planejamento do Estado chinês, em geral, essas previsões de crescimento acabam se concretizando, assim, esse tipo de previsões são bastante acertadas. Então, a gente vai voltar a um cenário pré-pandemia, onde a economia chinesa vai ostentar uma taxa de crescimento significativamente acima dos países ocidentais e particularmente dos Estados Unidos. Ou seja, de novo, vamos entrar num diferencial de dinâmica entre a economia chinesa e a economia americana, que é um elemento que a gente já sublinhou em outros programas, mas que é fundamental. Porque se a gente for olhar o catch-up, né, ou seja, a convergência econômica da China em relação aos Estados Unidos vai
retomar de forma mais acelerada do que tinha sido o caso desde 2020, o surgimento da crise do Covid. Então, esse elemento é fundamental, por quê? Porque, de facto, mostra que volta uma série de preocupações, obviamente, do ponto de vista americano, ao ver esse dinamismo da economia chinesa. Ao mesmo tempo, esse constitui um fortíssimo argumento, um fortíssimo poder de atração, na verdade, da China em relação às outras economias, inclusive em relação a economias de países que, a priori, são considerados como aliados dos Estados Unidos. Então, é significativo, como já foi mencionado por meus colegas, mas é significativo que as visitas recentes do primeiro-ministro espanhol, do presidente francês Macron, mostram que esses países precisam também desse dinamismo da economia chinesa, porque a China se tornou o grande parceiro comercial, inclusive assim, superando os Estados Unidos, também nesses países ocidentais. E nem se fala dos países da periferia, pelos quais, como já foi observado pelo Luiz Carlos, a China, em muitos casos, é o primeiro parceiro comercial, o primeiro comprador. Então, um crescimento elevado da China significa que vai haver uma demanda elevada em termos de matérias-primas, muito importante para muitos países da periferia, e vai ter também, a gente voltou a ter uma China também que pratica uma geopolítica ativa, né? Até esse relativo isolamento, não somente em termos, vamos dizer, de turístico, em termos de viagens, mas também, assim, um certo ponto, do ponto de vista econômico, ou seja, um certo immobilismo que tinha ganhado a China desde o início da pandemia de Covid, isso acabou. A gente voltou a ter uma China que apresenta planos, inclusive voltando a reafirmar o seu plano, as suas ambições multilaterais contra o unilateralismo promovido pelos Estados Unidos. E óbvio que a volta do dinamismo econômico dá muito mais peso a essa estratégia, a esse aprofundamento da estratégia de afirmação geoeconômica, geopolítica e comercial da China. Então, a China vai voltar a ser o centro cíclico do comércio internacional e do dinamismo do comércio internacional, mais importante ainda. Se a gente for olhar, e aí vou encerrar minha fala introdutória com isso, se a gente for olhar em termos de vamos dizer, previsões de crescimento para os futuros anos, ainda depende, obviamente, de estratégias próprias do Estado chinês. Isso vai ser discutido ao longo do programa. A China, muito do crescimento da China hoje em dia é, na verdade, devido ao mercado interno, à demanda interna, à demanda efetiva interna, e, portanto, é ligado a estratégias próprias da China. Isso significa o quê? Isso significa que, com o grau de planejamento, o grau de articulação, o grau de mobilização que possui o Estado chinês em relação à economia chinesa, o que vai acontecer nos próximos anos depende da estratégia do Estado chinês, ou seja, da estratégia do Partido Comunista Chinês, cuja vamos dizer, supremacia foi mais do que reafirmada pela renovação vamos dizer, do mandato do Xi Jinping, que aconteceu recentemente. Então,
Eu acho que é muito importante pensar que essa projeção chinesa é algo extremamente ligado a uma estratégia do Estado chinês. Tá? E, nesse sentido, acho que a gente vai justamente um pouco discutir também desses elementos internos, né, à estratégia chinesa e, particularmente, desses projetos, desses planos, né, que possuem os dirigentes chineses, em particular o Xi Jinping. Valeu, Numa. Bem, Dudu, pegando aqui o gancho do Numa, né? Dentro do jogo chinês, é evidente que o Estado chinês desempenha um papel colossal dentro desse jogo. O que é interessante é que você teve a pandemia, você está tendo a guerra, você tem uma série de impactos e a China segue no seu jogo. É o Estado chinês, Dudu? Vamos lá. Essa é a pergunta, eu vou responder ela, mas acho que para chegar na resposta dela, Bicalho, eu queria, em certa medida, pegar elementos do que os colegas já falaram, porque acho que tem uma dimensão do jogo chinês, como você usou bem o termo, para fora e para dentro. E, na verdade, o para fora, no sentido dessa disputa, desse jogo geopolítico internacional, o seu principal oponente é os Estados Unidos, necessariamente. Os Estados Unidos, que, na verdade, troca de técnico, muda o técnico, faz a metáfora futebolística e continua a mesma confusão, parecendo o time do Flamengo que jogou no último domingo contra o Fluminense. Ou seja, todo mundo batendo cabeça. Evidentemente. Basta olhar a estratégia norte-americana interna, a dificuldade de ter uma coesão interna, para que ela possa voltar à rivalidade, né, de uma China que cada vez ganha espaço. Então, eu já falei aqui em outros programas, mas às vezes é bom se repetir para algumas coisas. Poder. Poder internacional tem várias dimensões. Tem a dimensão econômica e produtiva, isso que o Baixa alertou aqui, da questão tecnológica, da questão da capacidade produtiva de gerar riqueza. O Prado alertou que a coisa do PIB, poder de paridade, a China já passou os Estados Unidos. Tem também o poder político barra ideológico, que é a questão dos valores, que é essa disputa entre Ocidente e Oriente hoje muito forte nessa discussão. Tem a questão financeira, que tem a ver com a questão da moeda, que o Baixa alertou muito bem, que tem um crescimento, sobretudo depois da guerra, mas ainda é um crescimento muito pequeno para superar. Agora, quais são as estratégias que a China tem adotado para subir na hierarquia do sistema internacional, buscando a hegemonia? A China vai de uma forma paulatina e gradual, com sua estratégia para fora, sobretudo da Rota da Seda. E essa discussão que o próprio Lula vai fazer na China sobre a possível inserção do Brasil na Rota da Seda ou não. A Rota da Seda começou em 2013 e vai chegar a 10 anos. E qual a estratégia da Rota da Seda? Levar um grande bloco de investimento em infraestrutura, em tecnologia, ligando a China à Europa, numa antiga Rota da Seda, em que a seda chinesa era levada por aquele local. Só que uma rota que, na verdade, já ganharam mais do que uma rota só. São várias rotas possíveis, terrestres, marítimas. Inclusive, a Rota da Seda, que é o domínio ali da trajetória euroasiática, chega na América do Sul. Ele está se perguntando, peraí, Rota da Seda? Não passou Rota da Seda por aqui. Como é que eles colocaram essa história nesse processo, esses países na sua conexão? Na verdade, a China quer aumentar a sua órbita econômica e produtiva para fazer frente ao poder norte-americano. E ampliar essa órbita, no caso aí o Prado alertou muito bem, é um fato inédito, a ligação, restabelecimento diplomático entre Irã e Arábia Saudita, isso foi feito como? A partir da Rota da Seda. A China negociou com o Irã, negociou com a Arábia Saudita, deu benefício para um e para outro, e, em última instância, quem é o garantidor físico de que não vai ter problema? A China. Agora, observe que, desde a Rota da Seda, o establishment norte-americano, que olha a política externa, está de cabelo em pé. E por que está de cabelo em pé? Porque aqui a tradição, a lá Mackinder, né, as relações internacionais,
de que quem controla a Euroásia controla o mundo, né? McKinnon, pensador, né, no início do século XX, mas que essa visão de mundo ainda é muito marcante, tá? Nos formuladores estrategistas norte-americanos. Então, a Rota da Seda abriu toda uma tensão enorme. Então, a China, ao mesmo tempo, procura articular esses interesses geopolíticos maiores. E nessa Rota da Seda passa o quê? Passa rodovias, passa cabo tecnológico, novas tecnologias para exatamente criar uma nova relação econômica, política, ideológica com esses países. E é evidente, né, que aqui eu queria chamar a atenção, você vai dizer, mas Eduardo, e o que isso tem a ver com o financeiro, com o papel da moeda? É evidente. Se você vai aumentando gradualmente as relações comerciais de um país com outro e num conjunto maior, você vai aumentando a capacidade de fazer trocas em outras moedas que não o dólar. O dólar só virou dólar por ser dólar, porque os Estados Unidos realiza comércio e finanças com o mundo inteiro. A própria guerra e seus mecanismos desse imperialismo. Então, a China está fazendo um movimento, em certa medida, gradual desse avanço, mas que me parece que ampliou com Xi Jinping, né? Ampliou mais recentemente porque os Estados Unidos também aumentou a tensão pro lado chinês. Então, você tem um aumento de uma disputa, de uma guerra econômica, política e ideológica, e um dos principais instrumentos tem a ver com a Rota da Seda, tem a ver com um forte investimento também no entorno asiático, né? E essa disputa geopolítica, e eu vou dar um gancho aqui para discutir também depois, é o quanto o Brasil se insere nessa história, né? A gente vai pegar a aba ou não da China? Não estou dizendo pegar a aba por quê? Porque, por exemplo, o Brasil, se você olha as relações comerciais com o Brasil e com a China, as exportações brasileiras para a China representam em 2022, representou 26,8%. Né? As importações, elas representaram 22,3%. No fluxo comercial, e basicamente eu queria chamar a atenção, o que é que nós importamos para a China? Soja, minério de ferro e petróleo. Né? A gente está falando aqui de uma escala gigantesca em termos de valores. Né? Só para vocês terem ideia, deixa eu mostrar esse dado aqui. Da soja brasileira exportada, 68 vai para a China. Do petróleo brasileiro exportado, que é o segundo item, 42 vai para a China. Do minério de ferro exportado brasileiro, 64 vai para a China. Do milho em grãos exportados no Brasil, 63% vai para a China. Por outro lado, né, nós importamos bens industriais da China, sobretudo os bens intermediários. A nossa importação da China foi 60 bilhões, 60,9 bilhões em 2022. Temos um saldo comercial significativo, né? Mas desses bens intermediários, 42 bilhões, 45 nessa agregação. E sabe qual foi o item? Já tinha comentado isso aqui em outros programas, se não me falha a memória. Vocês têm ideia qual é o item que nós mais importamos em termos de valores monetários da China? Não, né? Placa fotovoltaica. Chega a 5 bilhões no ano desses bens intermediários. Placa fotovoltaica, que tem a ver com a nossa expansão de produção eólica, de energia solar, né? Sobretudo com o avanço aí em algumas regiões do Nordeste. O que eu quero chamar a atenção com isso? Nós temos nesse jogo uma relação superavitária, recebedora de fluxo de investimento, mas é uma relação que nos leva para a primarização, para o aumento do poder do agro, né? Observe bem, que é o agro vinculado ao bolsonarismo. Bolsonaro reclamou tanto da China, mas a participação das exportações e exportações aumentaram como nunca. Você não tem como sair desse jogo da locomotiva chinesa. Tanto é como foi dito aqui, a França, né, estava criticando, falou, olha, vamos ter cuidado, vamos lá, um pouco menos. Business, negócio, dinheiro.
né? E a máquina, nesse sentido de avançar da China, é enorme. E aí a pergunta que depois a gente pode voltar é como a gente se conecta e da forma como a gente vai negociar nessa viagem à China. Porque acho que os chineses sabem o que querem da gente, mas a gente tem uma dificuldade de saber o que a gente quer, né? Porque tem hoje a dificuldade de se entender enquanto nação, enquanto projeto, nós pretendemos construir enquanto Brasil. Então, acho que, e se a gente for de peito aberto negociar com os chineses, eles negociam, desde eles se unificarem, negociam, são negociantes 223 antes de Cristo. Se a gente vai de peito aberto, a gente toma bolada nas costas o tempo inteiro e fica parecendo aquele time do Flamengo jogando contra o Fluminense. Mas a gente volta a discutir esses pontos, algumas questões que eu queria levantar. O Bicalho, só queria fazer uma observação em relação ao que o Dudu falou, né? Além das analogias futebolísticas que eu gostei, não são só os americanos, né, que ficaram de cabelos em pé em função da Rota da Seda. Também os japoneses, vizinhos ali da China, né, com o peso crescente da economia chinesa na região, e o Japão formulou a sua própria Rota da Seda. Não, uma Rota da Seda para tentar fazer frente à Rota da Seda chinesa. Tá? Então, só queria fazer essa observação. É a Taça Rio do Japão, né, Baixo? Tá certo. Mas, Pradinho, o pessoal botou aí as peças, né, do quebra-cabeça na mesa, embrulhou. Vamos lá, Pradinho, vamos começar a montar esse troço. Você está muto. Você está... Pradinho, solta aí a voz que você tá mutado. Você tá mudo, Pradinho. O que é raro, né? Pradinho presta uma atenção danada. Vai lá, dizendo monta o quebra-cabeça. Eu estou dizendo que, tal como o Flamengo, o Brasil pode também dar a volta por cima. É só aguardar um pouquinho. Vamos ver o que ele consegue fazer. Bem, A ver. a ver, nos dois casos. Mas pegando aí um ponto do que eu acho muito importante, que é essa extrema habilidade de negociação da China. Como foi falado, tem alguns casos recentes que chamam um pouco a atenção pela situação inusitada. O diretor da CIA, William Burns, foi reclamar com o príncipe, o MBS, como ele chama, né, Mohammed bin Salman, de que, por que cargas d'água os Estados Unidos ficou escanteado naquela negociação, só veio a saber depois da história, né, que ela aconteceu, etc. Isso demonstra realmente essa habilidade de negociação que a China tem e, de certa maneira, com a postura que vem sendo uma postura positiva, em trazendo paz, e porque o objetivo dela não se preocupa muito o que acontece dentro dos países. Eles fazem um negócio com qualquer um, não se preocupa de exportar o seu modelo, não se preocupa de alterar a realidade interna. O que eles querem é fazer negócios. Então, como diz o Dudu, se eles querem fazer negócios, nós podemos fazer bons ou maus negócios. Se nós conseguirmos trazer recursos chineses para áreas que nos são prioritárias, o potencial é grande. Agora, eu queria chamar a atenção de um ponto. O volume de investimento direto da China ainda é muito pequeno quando você compara com tradicionais investidores, como o próprio Estados Unidos, como os países europeus, etc. Quer dizer, a China tem uma grande tradição de exportação, mas ainda está muito aquém dos tradicionais investidores diretos internacionais no que se refere a colocar plantas no exterior. Agora, com a própria ida do Macron na França, uma das medidas da França na China, uma das medidas foi botar uma fábrica da Boeing, uma montadora da Boeing, em Tijian, se eu não me engano. Eles aproveitam a situação para trazer investimentos para a China. Então, é um desafio também fazer o movimento contrário. Um outro fator, e aí o Baixa levantou um ponto, que é a questão a posição relativamente mais fraca da China na área monetária vis-à-vis os Estados Unidos.
mas ela tem algumas situações inusitadas. Por exemplo, a China é, de longe, o maior comprador de títulos do Tesouro Americano. Ela tinha mais de US$ 1 trilhão de títulos. Recentemente, ela vem reduzindo. O último dado que eu peguei estava em US$ 860 bilhões, ainda é muito. Mas, para vocês notarem o grau de preocupação dos Estados Unidos com referência a isso, recentemente, numa discussão sobre o teto do endividamento americano, que bateria em 24, o Tesouro teria que, de alguma maneira, nomear quem seria prioritário em caso de necessidade de organizar pagamentos. A primeira declaração da Jenny Yellen, que é secretária do Tesouro americana, é que a prioridade será pagar a China. Ou seja, uma das preocupações dos Estados Unidos é a China sair rapidamente, começar a vender títulos, que ela tem títulos de longo prazo do Tesouro americano, no momento que a taxa de juros está subindo por razões de política monetária, e a consequência desse cenário será ainda deprimir mais ainda o preço dos títulos de longo prazo do Tesouro americano. Mas é curioso que, embora a China venha reduzindo rapidamente títulos de tesouro americano, o mesmo fenômeno não se dá nos bonds, ou seja, nos outros obrigações em dólar que tem no mercado internacional, que a China ainda não vem vendendo, não vem se desfazendo na velocidade que ela vem fazendo com títulos de tesouro americano. Eu suspeito, porque deve ser muito difícil da China conseguir pegar essas reservas todas que ela tem e aplicar em alguma coisa, né? Um dos dilemas da China com esse volume, alguns trilhões de dólares de reserva, é se sai do dólar, vai para onde? Então, é verdade que o renminbi ainda é muito fraco, mas o poder financeiro da China, pelas suas monstruosas reservas, apesar da ameaça sempre presente, como aconteceu com o caso da Rússia, de você bloquear essas reservas chinesas, mas seria um movimento de geraria um caos financeiro internacional monstruoso. De qualquer maneira, a China é um player fundamental para o valor dos títulos negociados no mercado internacional, tanto o Tesouro Americano quanto outros títulos que operam em dólar no mercado internacional. Numa? Sim, a gente falou, enfim, além dessa dimensão financeira, que de facto tem elementos complexos, como sublinhado pelos camaradas. Tem uma dimensão tecnológica que foi colocada pelo Eduardo, né? Baixa em particular, frisado, mas que aparece também nas outras falas, e uma forma, a forma mais, obviamente, mais eficiente de você introduzir tecnologia na economia nacional, no sistema produtivo nacional, e através de investimento, ou seja, colocando máquinas, equipamentos novos que vão justamente assim representar aumentos, que vão levar a aumentos na produtividade. Esses mecanismos de aumento e de introdução do processo tecnológico, eles têm muito mais chance de acontecer numa economia dinâmica, que tem um crescimento econômico elevado, como o caso da China, do que em economias que vão ficar mais estagnadas. Tá? Então, esse é um elemento que fica em ressonância com os avanços científicos
em termos de publicação de artigos científicos que foram apontados pelo Eduardo Bastio. Tá? Então, na disputa que se dá atualmente do ponto de vista econômico, a disputa tecnológica é absolutamente fundamental. E, como a gente tinha apontado em outros programas, os investimentos pesados que estão realizando os chineses na área militar e ligado também com esse aspecto, porque o complexo militar industrial e já muito sublinhado na literatura, uma fonte fundamental de progresso técnico, uma fonte fundamental de avanço tecnológico. E, nesse sentido, a enorme diferença que podia existir entre o investimento militar chinês uma década atrás e a situação atual, e em relação aos Estados Unidos, obviamente, que representam a referência nessa área, e algo que vem diminuindo. Os Estados Unidos ainda têm um gasto militar, um investimento bélico muito superior ao da China, porém, lá também, nessa área, tem tido uma convergência progressiva. E a capacidade da China, portanto, de ser cada vez mais autônoma do ponto de vista do avanço tecnológico, e outro elemento que contribui a criar nela uma espécie de segundo polo mundial, além da parte comercial, também na parte tecnológica. Então, se a gente for olhar essa disputa que se dá atualmente, é uma disputa que tem elementos muito dinâmicos. A gente vê que em um espaço de 2 décadas, a posição relativa da China, que seja em termos econômico, em termos comercial, em termos tecnológico e, como apontado também, em termos financeiro, vai evoluindo. E vai evoluindo no sentido de uma afirmação cada vez maior. E aí a questão que se coloca, que foi também colocada pelos camaradas, bom, o Eduardo insistiu na parte geopolítica, o Eduardo Costa Pinto, e que a China também vai representar, tem um poder de atração muito grande, que seja para os países da periferia, os países emergentes de forma geral, e mais ainda com aqueles que, por uma razão ou outra, tem algum tipo de tensão, algum tipo de antagonismo com os Estados Unidos. Não são poucos. Tá? Uma lista, inclusive, bastante longa. E, nesse sentido, é verdade que a atitude chinesa é sistematicamente caracterizada por uma rejeição de qualquer tipo de ingerência nas questões internas dos países. A China não se preocupa com o tipo de regime, o tipo de sistema político, o tipo de sistema até religioso que pode ter nos países com os quais ela estabelece parcerias. Tá? Então, ela não tem nenhum pré-requisito e nenhum tipo de pretensão de impor algum modelo que seja, assim, em termos de organização política, econômica, social dos países parceiros. E, nesse sentido, é claro que a resistência em relação a parcerias que sejam comerciais, agora, cada vez mais, em termos de investimentos diretos, estrangeiros, em termos de acordos financeiros envolvendo o renminbi, por exemplo, essa resistência é quase nula em relação à China. A única resistência grande, na verdade, que pode existir de um país em estabelecer, vamos dizer, relações mais estreitas com a China,
seja em termos econômicos, em termos diplomáticos, na verdade, vem das pressões exercidas pelos Estados Unidos. Exatamente o que a gente viu no caso recente da França. Bom, acabou de acontecer, foi na segunda-feira dessa semana, depois das declarações do presidente francês Macron, dizendo que, em última instância, a França não pretendia entrar na questão da disputa envolvendo Taiwan. Bom, a reação que houve, a reação muito forte que houve, foi do lado americano, e particularmente, e mais ainda do que do lado americano, do lado dos parceiros dos Estados Unidos. E muito gozado é observar que as reações mais violentas vieram, na verdade, dos países da Europa Central e Oriental, da Polônia, por exemplo, veio da Ursula von Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, cuja proximidade com os Estados Unidos é bem conhecida, já foi sublinhado pelo Luiz Carlos. Então, a gente vê que, na verdade, o custo de estreitar os laços com a China, hoje em dia, ele vem essencialmente desse antagonismo entre os Estados Unidos e a China. E óbvio que, no caso de países que já têm um antagonismo, como vai ser o caso, ou que se distanciaram por uma razão ou outra dos Estados Unidos, bom, aí na primeira situação a gente vai ter, obviamente, o Irã, né? O Irã tem um antagonismo muito forte com os Estados Unidos, a Rússia tem um antagonismo muito forte. Bom, para esses países que já têm uma relação difícil com os Estados Unidos, um eufemismo, se aproximar da China, bom, na verdade, é uma opção, é a única opção que existe, tá? E para outros que teriam relações já mais difíceis ou que pioraram, como o caso, por exemplo, da Arábia Saudita, que deixou de ter uma proximidade tão grande, que se afastou, aí, bom, pode vamos dizer, a aproximação em relação à China pode ser até usada como uma forma de barganhar um tratamento melhor por parte dos Estados Unidos, tá? E, nesse sentido, o caso do Brasil seria um pouco diferente. Bom, o Brasil poderia pensar numa espécie de não alinhamento, como a gente já falou em outros programas, e tentar tirar proveito justamente de uma relação assim. Bom, nunca vai ser totalmente igual, mas assim, de uma relação meio equidistante entre do país em relação à China e em relação aos Estados Unidos. Então, a gente vê que essa configuração geopolítica, geoeconômica mundial, ela, na verdade, vai introduzir, provavelmente, já está introduzindo, elementos de instabilidade que vão ser ligados a evolução, que pode ser muito dinâmica, das relações de cada país em relação aos dois grandes polos constituídos pelos Estados Unidos e pela China. Tá? Então, era só para falar essas pequenas observações. Pradinho, voltamos à Guerra Fria. Pois veja, eu acho que o Numa colocou aí o dedo da ferida da natureza da situação. Você tem uma crescente, não é uma polarização, que você vai ter outros polos, países de renda média. Mais uma vez, os números. As previsões são que, em 2050, os chamados 7 países emergentes, aqui, quando a relação desses países seria a China, Índia, Indonésia, Brasil, Rússia, México e Turquia, teria um PIB quase o dobro do atual G7, que é os Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Japão, Canadá, Itália, de longe puxado pela China. Ou seja,
Você vê um jogo em série de países de renda média vem aumentando a sua importância relativa no mundo. Claro que, em especial os Estados Unidos, ele vai resistir a esse processo de mudança. Em alguns casos, o Brasil tem resistido. Por exemplo, na questão tecnológica, no que se refere ao 5G, houve uma pressão muito grande quanto ao uso de produtos de origem chinesa. No caso da Europa, a Inglaterra e vários outros preferiram pagar mais caro, mas comprar produtos da Ericsson do que comprar produtos chineses. No caso do Brasil, não foi assim. O Brasil preferiu ir dentro disso. O desenvolvimento agora de chips, há uma pressão muito grande para tentar segurar o acesso da China em chips de última geração. A China vem respondendo com pesadíssimos investimentos dentro dessa área. Muito provavelmente terá disputas de modelos de produtos, de algumas padronizações. Em contrapartida, pega o caso da Embraer brasileira. A Embraer brasileira, ela tem a China, é um mercado para ela importante de jatos regionais. Se eu não me engano, ela também tem algum tipo de produção na China, não tenho certeza. Mas também agora, por exemplo, de alguns produtos de natureza militar, esse jato recente de transporte de carga, o grande mercado são países europeus de menor porte, que tem uma demanda para esse tipo de produto. Parte da tecnologia que embarcada na Embraer é de patentes americanas. Também, se o Brasil tem uma postura muito, muito livre, no sentido de atuar para exportar em áreas bloqueadas pelos Estados Unidos, você pode ter algum tipo de retaliação. Ou seja, o difícil vai ser no dia a dia da política. Isso vai ficar cada vez mais tenso. A posição americana está dada. Não há como os Estados Unidos manter a sua hegemonia. Isso é inevitável. A questão que vai se dar é como os Estados Unidos se inserem na nova realidade mundial. Mas, dito isso, a reação americana contra essa mudança, até pelas questões internas, os Estados Unidos está muito dividido internamente, mas esse é um ponto que une os dois partidos. Quer dizer, a defesa dos Estados Unidos como um país hegemônico contra terceiros países. Então, por isso, nós vivemos num momento muito delicado e muito perigoso. E a diplomacia brasileira vai ter que refletir esse cenário tão difícil que nós vamos viver. Ô, Prado, eu queria pegar um gancho que você comentou, olhando a agenda de viagem do Lula, tá? Então, por exemplo, uma das agendas marcadas é a Huawei. Essa exatamente que é bloqueada na Europa e nos Estados Unidos. Ele provavelmente vai tentar trazer alguma conexão para a questão de cooperação tecnológica do 5G. Outro ponto que E me chamou a claro que atenção. pode ter a reação americana, né? Esse é o ponto, né? Isso que eu queria chamar a atenção, porque tem 3 agendas de visita que eu estava olhando aqui que chamaram muita atenção. Essa é a primeira, que é a questão tecnológica. A segunda visita é a maior empreiteira estatal chinesa, que é a CCCC, que é a Companhia de Construção e Comunicação Chinesa. É uma das maiores empresas de construção de infraestrutura do mundo e essa empresa estatal tem um papel central na Rota da Seda. Ela entrou no Brasil com grandes projetos, mas que não deram muito certo. Então, ia construir o Porto do Maranhão, que tinha a ver com a coisa da exportação, mas lhe deu participação para a Cosan. Né? Na Bahia, ela está com um projeto de construir a ponte que liga Salvador a Itaparica. E ela tem grandes projetos, mas meio paralisados no Brasil. Observe que o Lula vai conversar com a maior construtora estatal chinesa, que ela fez grandes obras e faz ainda de infraestrutura da da Rota da Seda. E também na empresa de automóveis BYD, né,
que é a empresa de carro elétrico, que essa, inclusive, entraria no local do site onde era a A Ford na Ford, Bahia. A Ford na isso. Bahia. Substitui a Ford. Isso, É, simbolicamente, é muito importante. Sai a Ford, isso. que é uma das primeiras indústrias de automóveis que entra no Brasil, americana, saiu do Brasil e entra uma chinesa no lugar. Agora, você chamou atenção, Prato, que isso vai aumentar a tensão. Porque se de um lado os Estados Unidos não entrega nada, porque não tem o que entregar, os chineses querem entregar. Mas é como, nesse caso, o Brasil vai conseguir, nessa geopolítica, como é que ele vai conseguir entrar nesse jogo menor, vamos dizer assim, dado o jogo dos grandões? Eu posso, do jogo dos grandões, como o Baixa falou, e repetiu, assim, é jogo de cachorro grande. Ele pode entrar e ser mordido pelos dois cachorros ao mesmo tempo. Ou ele pode ali ficar quietinho quando os outros estão na briga, ficar meio no segundo plano, mas conseguindo alguns benefícios. Eu acho que a ida do Lula à China e olhando essa agenda, ele vai buscar trazer forte investimento em infraestrutura, porque eu não sei, eu acho que o Lula, inclusive, tem dúvidas do quanto esse pacote do Haddad vai conseguir puxar a economia, e talvez ele ache que precise de investimento estrangeiro relevante, de uma nova configuração, porque, inclusive, também, pessoal, na questão tecnológica, para reindustrializar o país, que pelo menos é a tentativa, a neoindustrialização do, do ministro da Indústria e Comércio, do Alckmin, tá? Os eixos é a questão do 5G, microeletrônica e energia renovável. A gente é muito atrás disso. Se é uma cooperação tecnológica grande ou fábricas se instalando aqui, a gente não consegue sair do lugar. É nesse sentido que eu volto àquela discussão que a gente falou, para dentro, tem que saber mais ou menos o que a gente quer. Só que, além de tudo, tem que saber o que a gente quer e não pode causar tensões demais com o lado norte-americano, dadas as influências e capacidade de gerar instabilidade que os Estados Unidos têm no nosso país. Tem a questão do transporte, Dudu, que é tanto o trem quanto o metrô, que o Brasil tem uma demanda gigantesca e que a China, de ambos, é um produtor gigantesco também. Mas tem uma coisa que é difícil, né, que eu acho que o Numa colocou, e são as pressões, né? As pressões que você vê. Por exemplo, a França, né? Macron foi lá, tomou um puxão de orelha não seria o termo certo, né, Numa? Mas tomou um chega para lá, né? Falou, ó, peraí, cara, qual é a tua, etc, etc. Isso com o Macron, com a França. Quer dizer, com a gente que estamos aqui no quintal, e tivemos ameaças de golpe, e tem versões que só não teve o golpe porque os americanos não bancaram. Quer dizer, no meio desse caldeirão de questões internas e também bastante conflituosas, etc., etc., quer dizer, não é fácil você definir uma política externa hoje, né? Autônoma, soberana, badadá, badadá. Ó, a França não tem cacife para ser autônoma, soberana, badadá, badadá. Quer dizer, nós que vamos ser, quer dizer, tem aí uma questão que é difícil, né? Entre o jogo chinês, o jogo que cada vez fica um jogo mais pesado, o jogo chinês cada vez fica mais pesado, exatamente porque o jogo dos americanos com os chineses também fica mais pesado, então o jogo todo fica mais pesado e a gente tem fragilidades internas, institucionais dentro, que pesam dentro desse jogo, né? Ou não? Você perguntou isso para quem? Eu para todo mundo. Bicalho, tá no mudo, tá no mudo. Botei uma provocação na mesa, né? Tem uma Eu já fiquei provocaçãozinha. agoniado aqui. Eu posso falar, acho que assim. Porque. Vai, vai, Prato. Não, o meu é simples. É óbvio que o jogo vai ficar mais pesado. Já está e vai ficar mais. Eu resumo num ponto. É muito difícil você convencer a sociedade americana que, desde a Primeira Guerra, ao longo de mais de 100 anos, tem uma visão de que os Estados Unidos têm um destino manifesto, né, que ele está condenado a ser o país indispensável para usar esse tipo de situação. Não é que os Estados Unidos vai ficar pobre, não é nada disso, ou que ele vai deixar de ser um país muito importante, só que o poder que ele tinha no imediato pós-guerra, ele não terá mais. E pelo simples fato que a China tem uma população gigantesca,
e a Índia também. Quando você vê as previsões de 2050, provavelmente a economia americana será a terceira, primeira a chinesa, a segunda a Índia. É, sem muito problema, com mero crescimento progressivo da renda per capita chinesa e indiana, ainda muito abaixo da renda americana. Agora, isso significa perda de poder, perda de uma série de capacidades, significa que os Estados Unidos teriam que voltar mais para dentro dele, retornar novamente para os seus muitas demandas e projetos internos. Isso implica, e aí é a praia do Dudu, a mexer com as frações de classe interna. Nos Estados Unidos, a dinâmica americana é muito em cima do complexo industrial militar, como já falava lá atrás da Zé Howard. Então, para você mudar isto, implica mudar o jogo de poder. A grande finança e o complexo industrial militar vai ter que se reorganizar nos Estados Unidos. Eu sei que isso é um outro programa, mas, de qualquer maneira, enquanto isso não ocorrer, esses setores vão pressionar muito no mundo em que a capacidade deles atuar vai se reduzir. O Bicalho, você trouxe um ponto dessa questão institucional. Claro, é evidente que você tem uma institucionalidade francesa que, ainda mais depois do que a gente viu em 2016, mas eles têm um problema outro que a gente não tem, que é o Macron vai pela dimensão econômica, mas Numa, me corrija se eu estiver falando errado, mas a sociedade em geral na França, né, desconfia dessa relação com a China. Tem uma coisa europeia aí dessa desconfiança permanente da Rússia com a China. E no nosso caso, não me parece que a gente tem essa desconfiança. Tem um pedacinho da extrema-direita que tenta fazer essa puxada, entendeu, Bicalho? Então, assim, em certa medida, a Europa ela está vinculada com os Estados Unidos, e é difícil dizer assim, agora eu vou girar para o outro lado. E a parte da população, no caso europeia, que deteriora as condições, que perde emprego, ela enxerga a partir com o argumento da extrema-direita que quem derrubou são os chineses. Então, assim, fazer essa girada ou essa aproximação pode ser feita ali pela lógica do Macron ou de alguns capitalistas, mas para dar coesão interna necessária para como articular isso não é trivial. E acho, é bem difícil, nesse aspecto, a gente não tem uma grande questão maior, evidentemente. Agora, eu acho que tem um efeito muito mais da possibilidade norte-americana de gerar instabilidade nesse contexto que a gente já tem de forte instabilidade e de crise significativa. Mas, assim, essa coisa de a política altiva, eu acho que o Lula tentará, até porque o Lula está muito preso do que ele viveu nos governos 1 e 2 dele. Né? Ele vai tentar, Ricardo. Se vai conseguir, eu não sei. Agora, que tem uma tensão, inclusive, dentro do Itamaraty, porque qual é o ponto que os chineses querem? Pelo que eu estava vendo, pelas matérias, né, do que a gente tem visto na viagem. Os chineses querem que o governo brasileiro assine que vai participar da Rota da Seda. Né? Tem gente no Itamaraty dizendo não precisa que a gente não ganha nada. Mas já tem gente que assessora a Lula na questão internacional que vai dizer não, vamos entrar porque isso vai garantir mais investimento. Então também tem certa medida essas tensões que acho que vai além dessa discussão que você falou, Bicalho, mas acho que há a possibilidade de conseguir tirar bastante coisa dos chineses para a gente, nesse sentido, avançar em termos de investimento e infraestrutura. Mas como o Prado falou, não é fácil, porque o outro lado também dizendo, peraí, vocês vão agora entrar para o lado chinês? Vocês estão pensando o quê? Vocês estão pensando que vocês podem ter autonomia? Mas isso é permanente na nossa condição de dependência. Se a gente não arriscar em algum momento, a gente vai ficar nessa condição, girando o cachorro mordendo o corpo rápido o tempo inteiro. Não necessariamente sei qual é o momento certo para fazer isso, entendeu, Bicalho, pessoal? E o Mas em Brasil algum já momento fez. a gente tem que tentar. O Brasil já fez muito bem no passado, fez com Getúlio, fez até no governo militar com Geisel, aí jogando a Europa, Estados Unidos, com uma política mais independente. O Brasil tem tamanho, tem dimensão, capaz, tem uma margem, não é tão grande assim, mas tem uma margem de atuação. E também não tem alternativa, porque se nós não nos mexermos, a alternativa é a estagnação, que no nosso caso representa instabilidade política também. Ou seja, ou o Brasil cresce, se integra nos segmentos mais dinâmicos, sem hostilizar seus vínculos
tradicionais, hostilizando o mínimo possível, a nossa situação econômica interna e política interna fica muito vulnerável. Senhores, pegando o gancho aqui, fazendo o meu papel tradicional do âncora, acho que nós já batemos o nosso tempo aqui, né, sobre esse tema. Evidentemente que é um tema que a gente vai voltar, mas sempre volta, né? Baixa todos os temas, não tem isso aí, não tem problema, porque o mundo gira e a Lusitana roda, como diz antigamente, então a gente continuará nessa, né? Mas que coisa interessante, né, Dudu? Você viu que draga que estão são os franceses, hein? O cara vai lá, puxa o saco, né? Puxa o saco dos chineses, como disse o Prado, e ainda toma um esporro quando volta para casa, né? Ou pelo Olha, menos acho que Bicalho, esporro o Lula não vai tomar, né, cara? Pelo menos isso. eu ia falar o Diga. seguinte: o Macron toma puxão de orelha de todos os lados, só fala duro com sindicatos. Ô, Numa, eu falei alguma besteira, Numa, ou nesse sentido, essa coisa interna tem uma dificuldade de não acontecer, porque eu quero ver o Numa também, que ele tá lá, nosso correspondente. Não, tá Se eu falei calado, besteira, né? pode falar, Numa. Sim, sim, não, mas você sempre tem essa questão que se coloca, né? Porque você tem toda uma retórica, né? Particularmente construída pela mídia, que vai colocar a China como um grande inimigo. Se a gente for olhar no caso dos Estados Unidos, isso é muito interessante, porque essa é uma retórica que é muito forte entre os sindicatos nos Estados Unidos. Então, você tem uma posição muito anti-chinesa dos sindicatos americanos, que bom, se manifestou até por um certo apoio às aparentes medidas protecionistas que tinham sido tomadas durante o governo do Trump, né? E, na verdade, continua presente, que a gente encontra também em graus diversos nos outros países ocidentais. Por exemplo, na Europa, né? Isso claramente. Então, tem muito a ideia que a perda de emprego industrial, por exemplo, seria devida a uma relocalização das atividades produtivas na China. Tá? Não está errado quanto à constatação da existência dessa relocalização de atividade, porém, o grande problema é que isso é devido também a uma lógica de deslocamento do processo produtivo para áreas de custo trabalhista menor, de também custo ligados a legislações ambientais e outro tipo de elementos competitivos menor. E tudo isso, portanto, vem, na verdade, de um processo que inicialmente é um processo interno. Se a gente... ninguém obrigou as empresas norte-americanas, nem as empresas multinacionais europeias a relocalizar sua produção na China. E, na verdade, bom, no espaço asiático de forma mais geral. Isso foi uma lógica intrínseca de um processo onde procurava-se vários elementos. Bom, primeiro, obviamente, a lucratividade, mas também procurava-se enfraquecer o poder de barganha dos trabalhadores locais. Nisso foi até relativamente bem sucedido, do ponto de vista dos capitalistas americanos, dos capitalistas europeus, porque isso ajudou vamos dizer, a instilar, criar um medo nos trabalhadores locais, particularmente assim, nos setores industriais de relocalização, um medo justificado, porque elas acabam acontecendo. Então, e isso, para mim, leva a uma outra questão, que é uma questão aí que tem mais a ver com o sistema econômico que você está promovendo, o sistema econômico chinês, como já falei antes, como acho que aparece também nas outras falas dos camaradas, esse sistema é voltado para o crescimento econômico, é voltado para uma taxa de crescimento muito maior do que aquela observada nos países ocidentais. E, ao mesmo tempo,
é um sistema que internamente consegue uma coesão na sociedade, isso tem a ver com a provocação, entre aspas, do Dudu, hein? E vem o fato que, pelo menos do ponto de vista material, há um consenso que existe melhorias sistemáticas, podem ser em graus relativos diversos, né? Mas melhorias sistemáticas da situação de toda a população. Então, tudo bem, você vai ter bilionários, você vai ter uma crescente desigualdade, mas essa crescente desigualdade, ela não significa, ela não se exerce em detrimento de parcelas, de grupos na população. Particularmente, ela não se exerce em detrimento dos trabalhadores. A situação dos trabalhadores melhora na China sistematicamente. Pode não ser nas mesmas proporções que as classes médias, altas que foram surgindo, tudo bem, mas melhoram. O sistema ocidental, obviamente a gente está falando de enorme generalização, tem diferenças significativas, particularmente em termos de estado de bem-estar social entre o que a gente observa na Europa continental, por exemplo, e o que a gente observa nos Estados Unidos, ou na Grã-Bretanha, ou no Japão, enfim, tudo bem, mas podemos dizer que a tendência nos países do bloco ocidental é ter tido uma crescente desigualdade na distribuição de renda que se exerce em detrimento de determinados grupos de trabalhadores. Então, é óbvio que a adesão ao modelo, e inclusive até a adesão ao país, ela e assim, quase patriótica, ela vai ser mais difícil numa sociedade onde tem uma crescente proporção de pessoas frustradas, de pessoas que têm medo em relação ao futuro, o que se manifesta internamente, como a gente explorou em inúmeros programas, em termos de, vamos dizer, de consolidação dos movimentos populistas de direita, da extrema-direita, inclusive, chegando muitas vezes até ao governo próximo, fazendo parte, vamos dizer, de maiorias no poder. Tudo isso, que a gente falou, inclusive, no último programa sobre a França, mas que pode ser estendido para os Estados Unidos, para todos os países, tudo isso faz com que nessa luta, nessa disputa que a gente desenhou hoje, é verdade que ter uma coesão, mesmo sim, a gente pode discutir o sistema político adotado, bom, isso é outra questão, mas ter uma adesão da população e ter uma facilidade a montar um plano, a planejar o que você vai fazer, a se projetar, a coordenar as políticas para atingir seu objetivo, é muito mais fácil do lado chinês do que do lado ocidental. Até tem disputas internas do Estado, não, tudo bem que em relação, por exemplo, à questão geopolítica, há um certo consenso, tá? Tudo bem, pode ser. Mas o problema é que é um consenso que, mesmo assim, vem sendo fragilizado, né, pelas próprias disputas internas. Porque você não tem... e claro que uma parte da população se sentindo cada vez mais abandonada, se sentindo cada vez mais sem perspectiva, bom, vai crescentemente expressar sua oposição, pelo menos sua desconfiança em relação a grandes planos. Tá? As tentativas do governo Biden, desculpe, não saiu um francês no meio do nada, através, por exemplo, do plano anti-inflação, de justamente assim, investir pesadamente em energias, em tecnologias voltadas para a proteção do meio ambiente, de tentar restabelecer algum tipo de sistema de proteção social, particularmente em relação à área de saúde, tudo isso, e para tentar, a meu ver, restaurar algum tipo de coesão na sociedade. Mas
Por enquanto, não parece tão bem sucedido. Bom, no caso europeu, bom, que a gente comentou até a semana retrasada, no caso da França, mostra que essa coesão não existe. Tá? Então, quando você tem países que estão em briga interna permanente e crescente, é verdade que parece mais difícil eles competir com o país, porque, pelo contrário, apresenta uma coesão, apresenta um projeto e tem um dinamismo. Tá? E tem uma capacidade de justamente se projetar e de prever, um planejamento desse estratégico, simplesmente. E não é muito mais complicado do que isso. Senhores, e caminhar aqui o final do nosso programa, já temos 1 hora e tanto de programa, né? Quase 1 hora e meia. Então, a gente vai aqui encaminhando no final. E, bom, vou fazer uma coisa que eu não fazia um tempão, que era fazer pergunta cretina no final, não é isso? Para dar uma fechada. Mas sabe por quê? Pelo seguinte, a gente estava, inclusive, aqui comentando um pouco antes do programa começar, aqui nos bastidores, né, do Conversas, que a gente observava uma reação da imprensa, né, da mídia brasileira, enfim, um certo esvaziamento da visita do Lula na China. Né? A gente estava falando que você estava discutindo um monte de coisa na primeira página, mas, poxa, um evento desse. A minha pergunta para terminar é o seguinte, curto e grosso, né? Qual é a importância que tem essa visita? Para a gente fechar. Tá certo? Falamos sobre a China, falamos sobre o Brasil, tá certo. A gente olha o jornal, não, ele vai vir aqui com umas miçangas, não é isso, Dudu? Vai trazer uns negocinhos para provocar os Estados Unidos, quer dizer, tem um certo jogo de uma ambiguidade, uma coisa. Mas o cara que está lá em casa, tá em casa, assistindo a gente, o pessoal que segue a gente, nossos amigos, nossas amigas, fala assim, mas, pessoal, esse negócio aí tem importância ou não tem importância essa porra dessa visita, sabe? É isso aí. Começar com o Prado. Depois baixa. Cara, tem extrema importância. O sucesso do governo vai depender, uma parte desse sucesso depende das relações que foram estabelecidas com a China. É claro que a relação com a China não é determinante no sentido se na ausência dela nada mais dará certo, não é isso. Mas, como o Dudu lembrou muito bem, a China tem um potencial de investimento em infraestrutura, não apenas no Brasil, mas facilitando a nossa integração na América do Sul, gigantesco. Se nós conseguimos estabelecer, de alguma maneira, um sistema de comunicação, como já foi mapeado no Brasil, financiado pela China, para aumentar a exportação via Pacífico, a investimentos como a própria ponte lá em Salvador, para Itaparica, os metrôs. Nós temos um problema de transporte urbano gravíssimo no país. Então, é perfeitamente possível alinhar isto com o investimento fabris no Brasil. Eu chamo a atenção o seguinte: o volume, o estoque de investimento externo chinês é muito pequeno em comparação com o estoque de investimento americano, europeu, etc. Aqui no Brasil também. Se a China quiser ter uma presença mais forte na América do Sul, ela vai ter que também se movimentar, botar recursos aqui. Então, você tem um potencial muito grande de trazer esses recursos. O problema é que isso não depende da vontade do presidente, depende da capacidade do país de criar instituições, condições necessárias para fazer isso e ganhar com isso. Não é se manter apenas como um fornecedor de matéria-prima da China, que é bom para o Brasil, etc., mas, sob o ponto de vista político, para nós é muito ruim, porque apenas reforça setores muito atrasados do país e não tem efeito de encadeamento, não produz, não gera emprego no conjunto da nação. Então, eu acho fundamental para o sucesso da política externa brasileira e muito importante para o sucesso do dado do Lula. Valeu, Prado, brigadão. Bastianzinho, isso aí é uma taça Rio, assim, que o Botafogo joga com
o Nova Iguaçu, a portuguesia da ilha, o Audax, aí ganha, entendeu? E vai, vamos, é isso, porque você lê no jornal, parece que é isso, é uma tremenda Taça Rio, né? Mas qual é a importância desse próximo? Pelo menos um carioca, né? Pelo menos o carioquinha. Mas, mas o que eu queria chamar a atenção é, bom, essa visita é fundamental, né? Porque, afinal de contas, a gente falou dos cachorros grandes, né? São China e Estados Unidos, tá? Então, está falando de um dos protagonistas. E mais ainda, é fundamental porque é ali que estão as oportunidades, né? As grandes oportunidades de investimento, etc. É algo que a gente também tem insistido aqui no programa. Agora, por outro lado, né, quer dizer, essa aproximação é fundamental, é inescapável, mas também não pode chegar tão perto para que não que pareça provocação para o vizinho do norte, né? Então, na realidade, é tentar extrair o máximo possível é, desses dois protagonistas, tá? E sem parecer demais que está tomando partido de um lado ou de outro, no momento de tensões crescentes. Agora, falando sobre isso, e também pegando a fala do Luiz Carlos, o Numa tem razão quando ele fala que, digamos, a capacidade de coesão para um projeto é bem maior na China do que, digamos, nas potências ocidentais, né? Nos principais países ocidentais. Mas, mesmo assim, isso já antes da guerra da Ucrânia, em função da pandemia, né, houve uma conscientização acerca da necessidade de reindustrializar, né, de relocalizar, na verdade, trazendo de volta capacidades, né, que tinham sido perdidas, né, ou, enfim, é, é, atividades que eram exercidas agora só no exterior, por uma questão estratégica, né, para não ter necessidade de importar bens finais, insumos do exterior, para reduzir essa dependência. Então, quer dizer, tem toda uma discussão de política industrial que está sendo feita nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, isso está na ordem do dia, tá? Passa por voltar a produzir internamente determinados bens, mas também passa por toda a discussão em torno, por exemplo, da transição energética e de estar na ponta, né, das tecnologias verdes. E aí, quando a gente pensa aqui no nosso país, né, quer dizer, esse debate que está todo mundo fazendo, né, quer dizer, a palavra política industrial foi amaldiçoada nos anos 90, né, alguns diriam na década neoliberal dos anos 90, isso está na ordem do dia dos países centrais, inclusive os do Ocidente. Tá? E como é difícil fazer esse debate aqui. Quando você fala em política industrial, vem, não, mas o Estado não pode, e como é que vai ficar a questão fiscal? Quer dizer, a gente esbarra numa série de dificuldades. Tá? É muito difícil discutir e colocar como prioridade questões que são essenciais, tá? Para as perspectivas futuras do país. Então, quer dizer, acho que um pouco do que a gente discutiu é do caráter fundamental de um projeto nacional, né? E nesse contexto, então, eu chamaria a atenção da dificuldade que há no Brasil, pelo menos contemporaneamente, de formular e de ter consenso, né? E força em torno de um projeto nacional que passe pelo enfrentamento efetivo desses desafios. Valeu, Baixa. Valeu mesmo. Obrigadão. Dudu, suas considerações finais aí, né? O que gira em torno disso, né? Quer dizer, se a gente for ler os jornais, não tem importância nenhuma esse troço, né? Um negócio assim, né? Vou ter que fazer analogia, Bicalho. Se a gente for ler os jornais, parece que é a Taça Rio. Mas o que o Brasil está disputando É uma Champions, né?
É uma Champions, exatamente. Para o Brasil é uma Champions. Na verdade é o seguinte, não é ainda a final, mas é o São as primeiro jogo da eliminatórias do Champions. futuro, Dudu. Isso, exato. Ou Isso. seja, tá lutando para tentar jogar um grande jogo, um grande torneio. E quando o Lula faz esse caminho, e aqui acho que é importante, primeiro, ele quer restabelecer relações que ficaram abaladas sim com o Bolsonaro. Não no sentido comercial direto, porque é negócio, mas o governo Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, falando que a Covid era chinesa, ou seja, todas as dimensões da desqualificação ao ponto que o embaixador chegou e falou: opa, peraí. Ponto que o pessoal do agronegócio falou: não, não, Bolsonaro, para um pouquinho de falar, senão os caras podem fazer boicote. Então tem uma aproximação, essa aproximação passa por compreender o seguinte: nos gargalos de infraestrutura que nós temos, e os chineses, qual o problema aqui? O problema é o seguinte: os chineses até entregam. Entregam sim, desde que a gente saiba pedir, mas qual o problema? Eu te entrego, mas você tem que assinar que você está no meu time. Essa que é a dificuldade do jogo, é de você, olha, eu entrego para você poder disputar as coisas. Eu entrego dinheiro para você comprar bons jogadores, ou seja, botar dinheiro para fazer investimento em infraestrutura. Eu te entrego um pedacinho da minha tecnologia. Eu até posso, por exemplo, por suposição aqui, pô, vamos construir uma fábrica de fotovoltaica aqui no Brasil, os chineses, isso não, os chineses não têm problema quanto a isso. O problema é que os chineses também, como aumentou a tensão geopolítica, estão pressionando para dizer, não, você tem que entrar na rota da seda. É tipo assim, não dá para Tá com a minha você. liga. Isso, você está na minha liga. Você não dá para ficar jogando nas duas ligas ao mesmo tempo. É aí, aí que é o ponto. Dá para a gente saber o que vai acontecer, o se dá, não, aí a gente vai ter que analisar a cada dia o quanto vai ter que ter essa habilidade, mas não só. O quanto que as conjunturas internas vão mover no governo brasileiro para fazer um caminho, ou para ir para um lado, ou ir para o outro, ou perceber que precisa um maior alinhamento ou não, dado. E aí acho que é o ponto que por isso que não tem jeito, vai cair na liga do lado de lá, do lado asiático, porque é onde está a grana, é onde está o motor do investimento, é onde está a locomotiva do crescimento mundial. Então, acho que nesse sentido a visita é fundamental, mas a grande imprensa acha que é o jogo da final com o Botafogo, o Bicalho da Taça Rio. Desculpa diminuir a relevância disso, os botafoguenses vão ficar pé da vida, porque tem quase botafoguense que assiste a gente, mas a Taça Rio é uma tacinha. Não, a gente não comemorou, não. Nem o time comemorou. Sempre é por aí. Não, mas o Baixa, eu estou achando interessante que essa questão, né? Que, como você falou, ainda tem que ser discreto com as comemorações, né? Tá parecendo aquele cara que faz o gol contra o ex-time, né? E aí ele não comemora, né? Então a gente Faz assim, consegue né? isso, a gente consegue um ótimo, digamos assim, um ótimo acordo com a China, mas ó, não capitaliza não, senão os Estados Unidos Não é ficam aquela coisa, puto você da vida. comemorar demais, ir pra galera, for pra galera, ou levantar a camisa e tomar amarelo, né? Isso, exatamente. Toma um amarelo, né, Dudu? Mas também, só um pequeno comentário, não é simplesmente a questão da China, né? Você tem que estar do meu lado, né? É que os Estados Unidos falam também, ó, qualquer coisa que você faça com a China, você também está do lado de lá, né? E também não é só uma coisa chinesa, mas é um jogo que me parece muito maior da pressão americana. Numa Mazate, longe do Brasil, olhando em perspectiva, não é isso? Tendo um espírito crítico, aquela cascata toda que fala, né, exatamente. É importante essa visita? Eu não vou te perguntar se os jornais europeus estão cobrindo a visita do Lula à China, porque eu desconfio que não. Pode ser que eu me surpreenda, né? Mas, em épocas de guerra, né? Pode até que seja. Mas é importante essa visita do Lula à China? Tá, bom, respondendo à sua provocação, não, foi comentado quando a visita inicial teve que ser Adiado. cancelada, né, por conta do problema de saúde do Lula, foi comentado. Foi comentado. E óbvio que talvez não num telediário mais visto operar, mas assim, se você olha a mídia, a imprensa escrita particularmente, né, essa visita, o cancelamento dessa visita foi noticiado e, na verdade, a questão da visita do Lula, ela foi colocada mais no âmbito de uma espécie de reconstituição
enfim, pelo menos de tentativa de reconstituição por parte da China, da dinâmica dos BRICS. Que a gente queira ou não, o governo anterior, o governo Bolsonaro e o governo Temer, antes também, tinham significado do ponto de vista diplomático uma espécie de esvaziamento da agenda dos BRICS. Tá? Inclusive, bom, parecia ter perdido da sua relevância, porque passou a se falar muito mais do eixo China-Rússia. Bom, aí, portanto, essa visita ela é muito discutida nesse âmbito. Aí, bom, obviamente a gente falou muito do Brasil, o que nos interessa particularmente, mas tem uma questão que se coloca, uma questão importante, que é a questão da posição da Índia, tá? Que é uma questão muito complexa, por quê? Porque tem tido crescentemente um antagonismo entre China e Índia. Por conta de, inclusive, até de disputas territoriais, bom, a gente já tinha comentado sobre esse assunto. A Índia, pelo seu tamanho, pela sua história, inclusive, pela sua tradição, não pretende se tornar um satélite da China, que seja do ponto de vista geopolítico ou do ponto de vista econômico. Tá? Então, a Índia está na sua tradicional política externa desde a independência, ela está, se a gente pensar numa oscilação dentro do seu não alinhamento entre Ocidente e, entre aspas, Oriente, ou seja, um bloco que se constituiria em volta da China, de fato, ela tem tendido mais para o lado ocidental. Tá? Isso é claro. No caso do Brasil, a questão é muito difícil fazer previsões. Tá? O que a gente pode dizer é que, de fato, num período Temer/Bolsonaro, se a gente pensar nesse pêndulo, né, da relação entre bloco ocidental e bloco, enfim, na relação do Brasil em relação ao bloco ocidental e bloco oriental, é verdade que o Brasil tinha oscilado muito do lado ocidental, tá? E particularmente do lado americano. Bom, o que está aparentemente saindo desses primeiros meses de governo é que haverá, por parte do Lula e por parte do Brasil, uma tentativa de reequilibrar. Então, não é porque dinamicamente o Brasil vai se aproximar, reaproximar da China, que isso significa que o Brasil vai aderir, entre aspas, ao bloco o bloco liderado pela China, tá? Dizer algo, porque o Brasil, isso foi colocado muito claramente desde o início da presidência do Lula, inclusive através da própria relação bilateral e inclusive até pessoal que se constitui entre o Lula e o Biden, a forma com a qual isso se coloca, que o Brasil também sabe que não existe a possibilidade, por exemplo, do Brasil começar a fazer, por exemplo, uma encomenda de caças chineses ou de caças russos, né? Se quiser melhorar aumentar o tamanho da sua frota aérea militar. Isso não existe. O Brasil não vai quebrar, por exemplo, essa proibição de comprar armas chinesas ou russas imposta pelos Estados Unidos aos países parceiros. Isso não vai acontecer. O que pode, a margem de manobra, para mim, portanto, do lado brasileiro, ela vai ser mais estreita do ponto de vista puramente geopolítico, eu acho, em relação ao que foi na década de 2000, porque na década de 2000 teve um déficit de atenção dos Estados Unidos, claramente, em relação à América Latina, e isso deu
uma margem de manobra maior para o Brasil. Essa margem de manobra, do ponto de vista geopolítico, parece muito mais estreita hoje em dia. Aí, do ponto de vista econômico, aí sim, o Brasil provavelmente vai ter um pouco mais, assim, não digo que vai ter mais margem de manobra que na década de 2000, mas vai ter algum tipo de margem de manobra. Como foi apontado, o Brasil permitiu, não se alinhou na rejeição da Huawei para 5G. O Brasil tem uma presença e pretende estreitar essa presença de capitais chineses, de investimentos chineses, particularmente na área de infraestrutura, mas bom, aí o Bicalho, que poderia falar com mais propriedade, imagino também continue aprofundando na parte energética também. Então, eu acho que isso vai se dar mais nesse campo. E, de novo, o Brasil vai tentar fazer uma espécie de não alinhamento light, tá? Provavelmente. Mas, bom, isso são conjecturas, né? E como acho que foi estabelecido, como foi colocado por todos, em última instância, a margem de manobra do Brasil ela não vai ser definida ela vai ser definida, obviamente, pelo próprio Brasil, se você não quer ter nenhuma margem de manobra, mas ela vai ser um pouco também ligada a essa disputa geral entre o bloco liderado pelos Estados Unidos e o bloco liderado pela Rússia. E, só uma coisa, Bicalho, eu discordaria só de um ponto em relação ao que você falou. Quando você falou que se a França não conseguia ter nenhuma margem de manobra, se o Macron já era reenquadrado, enquadrado tão rápido, como que o Brasil pode... A meu ver, o Brasil tem sim mais margem de manobra e tem uma possibilidade maior assim do que a França. A França, claramente, até por sua integração na OTAN, até pelos episódios das últimas décadas, particularmente depois assim, nas últimas presidências, que seja do Sarkozy, que seja no Hollande, ou agora no Macron, tem mostrado que, do ponto de vista geopolítico, não somente não critica os Estados Unidos, mas é verdadeiramente assim infieldada aos Estados Unidos. Mandam participar agora de uma operação militar que, na verdade, segue e defende os interesses americanos, a França se executa. Pelo menos o Brasil não tá nessa posição. Tá? Então, a meu ver, nesse sentido, acho que o Brasil, apesar de tudo, tem sim uma margem de manobra pelo seu tamanho, pela sua história, como colocado pelo Luiz Carlos, maior do que a França. Isso sem dúvida nenhuma. Valeu, Numa. Dói para meu sentimento patriótico, mas, bom, como tem que reconhecer isso. Olha só, viu, Bárcio? Momento portuguesinha da ilha. É mole, vai me Mas agora eu convencer. queria falar uma coisa sobre o Brasil na imprensa Seja europeia, bravo. tá? A vitória do Fluminense no domingo saiu no L'Equipe. Tá certo. Tá certo. Senhores, obrigado ao Prado, obrigado ao Numa, Costa Pinto, Basta. Muito obrigado aos nossos amigos, às nossas amigas, né, que nos acompanham nesses debates. E a gente se encontra aqui no próximo Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ. Um grande abraço a todas e a todos. Vida que segue, se cuidem e vamos em frente.